Vamos para a nossa reflexão de hoje. E hoje eu quero falar sobre o poder da igreja que ora. O poder da igreja que ora. Como eu já disse, uma igreja, para que ela seja poderosa na sua missão, no seu testemunho, ela precisa de um poder sobrenatural. E esse poder está na oração. Está na oração. Eu penso não haver outra mensagem mais adequada para este momento, já que estamos a iniciar um novo ano com grande expectativa de podermos experimentar a glória e o poder de Deus entre nós. Se a igreja realmente deseja ter experiências com a glória e o poder de Deus, precisa adquirir uma cultura de oração ou ter vida de oração. Isto é, cultura de oração. Acho que foi nisso que Paulo pensou quando disse aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Paulo queria que a igreja tivesse uma cultura de oração, que orasse sempre por tudo e que não fizessem nada sem a direção e o poder de Deus que vem através da oração. A verdade, irmãos, é que a oração é um recurso poderosíssimo dado por Deus à igreja, também aos crentes em particular. Uma igreja que causa impacto no mundo, na sua cidade, na sua região, é uma igreja que ora. Agora, irmãos, ser uma igreja de oração é mais do que dizer que vamos orar. Vamos orar. É mais do que ter um culto oficial de oração, onde apenas alguns frequentam, como hoje. Mas é ter uma cultura de oração, onde os crentes oram em casa, oram no seu quarto secreto, mas também valorizam as reuniões de oração de sua igreja, que tem muito poder. A oração comunitária tem muito poder. Jesus disse isso. Se 2 ou 3 concordarem, será feito. Nessa igreja, a oração é o primeiro e não o último recurso. Quando já não há mais nada para fazer, vamos orar, né? A igreja de Jerusalém, a primeira igreja, é exemplo de uma igreja que orava. Tinha uma cultura de oração. Ao examinarmos os primeiros capítulos de Atos, percebemos que era um povo que orava, por isso era uma igreja vitoriosa. O Espírito Santo trabalhava através dessa igreja, porque era uma igreja de oração. Inclusive, irmãos, alguns estudiosos defendem que o nome do livro de Atos está errado. Não devia ser Atos dos Apóstolos. Devia ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, que oravam. Observemos Atos 1, logo no início. Logo depois que Jesus retornou ao céu, depois de dar-lhes a tarefa de serem testemunhas. Diz a Bíblia que os apóstolos voltaram a Jerusalém, subiram ao cenáculo, e lá no versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então ali estavam os 11, porque Judas já não estava mais, algumas mulheres,
não sabemos quantas. Maria estava, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus que haviam se converteram depois da ressurreição de Cristo. Então a igreja teve o seu início com esse pequeno grupo a perseverar em oração. Inicialmente era um grupo pequeno, de cerca de 20 pessoas, mas 20 pessoas que perseveravam em oração. Então, pelo poder da oração, esse pequeno grupo de mais ou menos 20 pessoas começou a crescer. Lá no versículo 15 diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Então já não eram mais 20, mas 120. A igreja cresceu. E no capítulo 2, vemos que essa igreja agora com 120 membros, continuava a crescer e a ser uma igreja de oração. Atos 2, de 1 a 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Que bênção, né, irmãos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os 120 membros daquela igreja eram pessoas cheias do Espírito Santo. E o resultado temos no versículo 41. Pedro foi capaz de pregar um poderoso sermão, onde milhares de pessoas se converteram, de sorte que foram batizados, que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, uma igreja que começou com 20 membros, logo chegou a 120, agora já eram quase 3.000. 3.000. A igreja cresceu de uma forma espetacular, mas continuou a perseverar em oração. No versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não deixou de orar. Não deixou de ter uma cultura de oração. Apesar de agora já ser uma igreja numerosa. E como resultado, diz o texto no versículo 47, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então era um crescimento diário, cada dia, todo dia. Pessoas se convertiam. E o Senhor acrescentava essas pessoas àquela igreja. E então, quando chegamos no capítulo 4, já não eram 3.000. Mas a igreja já havia crescido para 5.000. Diz o texto: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. A quase 5.000. Eu acho que era mais, porque aqui fala dos homens, mas também tinha fora as mulheres e crianças, né? De repente já tinha até 10.000 lá. Com o crescimento também vieram os problemas. Veio a perseguição, mas ao enfrentar a perseguição no meio das dificuldades, dos conflitos, o recurso que a igreja usava continuava a ser a oração. A oração. Atos 4, 30 a 31, vemos aqui a igreja a orar
diante da ameaça, diante da perseguição. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Interessante, irmãos, que no meio da perseguição das ameaças, eles não oraram para que Deus os livrasse da ameaça, nem ficaram escondidos em casa, trancados, com medo. Não, eles se reuniram para orar, e a oração era: queremos falar com intrepidez, apesar das ameaças. Queremos ter o poder para testemunhar. Então a igreja orou unanimemente. A perseguição era severa, cruel, violenta, mas a igreja não entrou em pânico. Irmãos, a igreja de Deus não entra em pânico. Ela ora. O Filho de Deus não entra em pânico. Ora. Ora. E qual foi o resultado? Diz o texto que, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Irmãos, o mais impressionante neste relato não é que o lugar em que estavam reunidos tremeu. Não é que as paredes tremeram. Sim, tremeram. Mas o mais impressionante é que todos foram cheios do Espírito Santo e saíram a anunciar a palavra com intrepidez, com ousadia, com poder. Assim é uma igreja que ora. É uma igreja ousada e poderosamente usada por Deus. E a questão então é essa: queremos ser essa igreja, uma igreja vitoriosa e poderosamente usada por Deus? Uma igreja que não apenas fala e escuta sobre missões, mas que realmente é uma igreja missionária? Eu quero. Eu quero ver a ação de Deus entre nós, o agir de Deus. Eu quero experimentar tudo que Ele pode fazer em nós, por nós e através de nós. Já experimentei isso no passado e Deus não muda. Se for, irmãos, para ver só o que posso fazer com as minhas forças, não vale a pena. Com as minhas forças eu farei alguma coisa. Os irmãos também farão alguma coisa. Mas o que eu oro é pelo sobrenatural de Deus. Por aquilo que somente a mão de Deus pode fazer. E convencer um pecador do pecado, da justiça e do juízo, só o Espírito Santo. Por isso que temos que orar pela salvação dos portugueses, porque só Deus pode fazer isso. É difícil, mas para Deus nada é difícil. Essa foi a experiência de Israel em vários momentos da sua história. Na época do profeta Isaías, mais uma vez o povo estava aflito, especialmente por causa da opressão dos seus inimigos. Então, mais uma vez, Deus promete intervir. Deus promete fazer coisas improváveis que pela mão do homem jamais aconteceriam. Aquele povo veria o sobrenatural de Deus. Olha, irmãos, o que Deus diz que ia fazer lá em Isaías 48, 18 a 20. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Só Deus. Plantarei no deserto o cedro, a caça e a murta e a oliveira, porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Aí Deus diz: para que todos vejam e saibam
e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel criou. Que Deus está a dizer é isso: eu vou fazer coisas improváveis, coisas impossíveis que vocês não podem fazer, para que todos saibam que fui eu. Para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Aquele povo veria o sobrenatural de Deus. E fascina-me esta última parte. É justamente o que anseio para a nossa igreja. Para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso. Não foi a mão do pastor Ricardo, não foi a mão do Zeca, da Maria Elisa, não foi a nossa mão. É obra de Deus. Que Deus faça em nós e através de nós uma obra tão extraordinária que quem ver possa dizer: foi a mão de Deus que fez isso. Irmãos, eu sei de igrejas lá no Brasil milionárias. Eu mesmo morei perto de uma. Mais de 10 mil membros, pessoas de classe média alta, artistas, jogadores de futebol, são membros dessa igreja e deixam lá muito dinheiro. E eu sei que no ano novo essa igreja fechou o Maracanã. Quanto pagou por aquele estádio para fazer lá um espetáculo, né? Eles chamam de virada do ano novo. Multidões foram para lá para ver cantores gospel, Aline Barros e outros mais. Não estou aqui a colocar em causa, em juízo. Mas será que foi a mão de Deus que fez isso ou foi a mão do homem, foi o dinheiro do homem? Porque quando você tem muito dinheiro é muito fácil fazer coisa extraordinária, né? É muito fácil. Difícil é o que eu vi numa igrejinha lá do Brasil, pertinho da minha casa também, na minha primeira igreja. Numa favela praticamente, essa igreja trabalhou, cresceu, construiu um templo maravilhoso. Aí eu dizia: só Deus. Que o pastor, coitado, nem falar o português direito sabia. Era um pastor muito humilde e gente muito humilde. Mas fizeram maravilhas ali. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Então que Deus faça em nós e através de nós uma obra tão extraordinária que quem vê possa dizer: foi a mão de Deus que fez isso, só mesmo por Deus. Isso é perfeitamente possível. Observem essa promessa de Jesus que pode ser aplicada a toda a igreja que decide viver pela fé e a ser uma igreja de oração como expressão de sua fé. Lá em João 14:12, Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus disse tudo. E o que é tudo? Tudo é tudo. Através do poder da oração em nome de Jesus, a igreja pode tudo que esteja conforme a vontade de Deus e que seja para a glória de Deus. Irmãos, nós podemos muito mais do que temos e fazemos. Podemos muito mais. Como diz aquele hino, chuva de bênção, né? Gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. O que temos são gotas. Podemos tudo que Jesus pode fazer. Ele disse isso. E Jesus pode tudo. Para ele nada é impossível. Então, irmãos, uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Aquele ditado antigo que os irmãos conhecem, né? Muita oração,
muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Se adquirirmos uma cultura de oração, veremos a glória e o poder de Deus neste lugar. Faremos tudo que Jesus pode fazer para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho glorificado na igreja. E que todos possamos dizer, foi a mão do Senhor que fez isso, somente pelo poder de Deus. Amém?